Olá, amigos. Tropeçar em Jesus. É disso que nosso texto fala de hoje. E o que significa tropeçar em Jesus? Significa ignorar Ele como Salvador. Nós estamos no período do Advento e nesse período nós queremos nos preparar para festejar o Natal de Jesus. O Natal de Jesus é completamente esquecido. Tem tantas coisas, tem tanto colorido, tem tantos Papai Noéis por aí e Jesus fica totalmente de lado. Por isso, amigos, é oportuno o texto de hoje, que relata a reação de João Batista diante de Jesus. Mateus 11, versículo 2, relata a pergunta de João Batista, se ele era aquele que haveria de vir, se ele era o Salvador, ou se deveria esperar por alguém outro. Essa pergunta foi feita para clarear a dúvida que o próprio Mateus coloca no texto, porque uns aclamavam Jesus e outras reações eram totalmente contra, como aqueles moradores que pediram para Jesus sair da terra deles, como os líderes religiosos que constantemente se opunham a Jesus. E agora Mateus coloca a questão para todos nós diante da pergunta que João Batista faz, se ele era o Messias ou se viria mais tarde o Messias. É interessante essa dúvida de João Batista, porque João Batista foi alguém que testemunhou muito sobre Jesus. Disse que ele não era digno de tirar as suas sandálias, mas agora João Batista estava preso e por isso na sua mente vem a dúvida. Porque Jesus, em parte, estava agindo como Salvador. Mas, na visão de João, na outra parte, não, porque ele estava sendo injustiçado e Jesus não age com rigor, não age em juízo contra aqueles que estavam contra ele. E por isso a dúvida. E Jesus manda a seguinte resposta: que os cegos enxergam, os coxos andam, e aos pobres, aos mansos, aos indefesos, a boa notícia do Evangelho está anunciado. Essa é a parte mais importante da resposta de João Batista. A boa notícia de Deus está sendo anunciada. E quem crer, ele será salvo. Amigos, qual é a sua reação diante de Jesus? É como dos líderes religiosos se opondo a Jesus? Ou talvez a sua atitude é de indiferença? Ou a sua atitude é como muitas vezes a multidão tinha, aclamando Jesus como Salvador, diante de sua pregação e diante de seus milagres. É importante que nós não tropecemos em Jesus. Fala de escândalo. Escândalo é um tropeçar para a morte, no sentido bíblico. É alguém
cair numa armadilha que o leva à morte. Tropeçar em Jesus nos leva à morte eterna. Por isso, amigos, vamos celebrar o Natal de Jesus, que é o início da obra da salvação, para que assim possamos desfrutar da felicidade eterna que Jesus veio trazer com a sua vinda ao mundo. Amém.